Meus amados irmãos, bom dia, graças e paz. Como o tempo urge pela manhã por conta da escola bíblica dominical, meus queridos, vamos abrir a palavra do Senhor na carta que Tiago escreve, no capítulo 1, nós vamos ler do 19 ao 27. Tiago, capítulo 1, versos 19 ao 27, eu farei a leitura e os irmãos acompanham, mesmo assentados, porém reverentes. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-se de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém. Meus irmãos, o presbítero Isaías já orou pela mensagem, e eu espero no Senhor Deus mesmo que essa palavra ela faça diferença em nossa vida, assim como fez na minha ao longo do período que nós pesquisamos, estudamos e nos debruçamos na palavra do Senhor para trazer essa mensagem da cruz. Eu espero em Deus que o mesmo aconteça com os meus amados irmãos nessa manhã. Queridos, deixa eu começar então fazendo uma pergunta que ela é importante para nós, que tem a ver com tudo que nós vamos falar aqui. E essa pergunta é bem direta aos amados, mas responda apenas para o seu coração. Quando você veio para cá, querido, você veio com qual intenção, qual espírito, qual motivação? Eu estou falando do recorte da sua vida como crente todo, não. Eu estou falando agora, nesse momento. Quando você saiu da sua casa, ou desde ontem, quando você estava se preparando, quando você veio para cá para cultuar ao Senhor Deus, nesse auditório em Tancredo Neves, como veio a disposição do seu coração, querido? Essa é uma pergunta. Como é que você chegou até aqui? Eu faço essa pergunta, meus irmãos, porque ela é muito importante para o que vamos tratar na nossa mensagem. Pois Tiago vai apresentar formas, maneiras para aproveitar a pregação e ser abençoado por ela. Esse é o core da mensagem, meus irmãos. Lembre-se disso na hora que você tomar nota. O core da mensagem é esse, eu vou repetir. Tiago vai nos apresentar formas, maneiras para aproveitar a pregação e ser abençoados por ela. Amém? Queridos, mas antes deixa eu colocar aqui para os irmãos como serão a ordem das coisas, e aí a gente já começa a exposição propriamente dita. Primeiro nós vamos falar de maneira introdutória e um breve resumo histórico no primeiro momento. Logo após, aí sim nós faremos a exposição do texto que nós acabamos de ler. E na conclusão nós faremos pelo menos 4 aplicações à guisa de conclusão para a honra e glória do Senhor e para nossa aprendizagem e manutenção dessa palavra que vai ser trazida nessa manhã. Então, começando, meus queridos, aqui, essa introdução e contexto histórico, atente. Tiago escreveu essa carta por 2 motivos, irmãos. O primeiro foi para ajudar os irmãos a quem ele se dirige a enfrentar as muitas tribulações e provações aos quais estavam sendo submetidos. Se você der uma olhadinha em casa, na sua devocional diária, você vai observar que é isso que ele trata, dos versos primeiros até chegar ao 18, porque a gente parte do 19 na nossa exposição do dia, né? E o segundo motivo, meus irmãos, é ajudá-los a serem crentes mais consistentes, pois aparentemente esses cristãos estavam com dificuldades em colocar em prática aquilo que já sabiam e implementar na vida prática o que já era de seu conhecimento. Já a gente vai falar bem disso, tá, irmãos? Então, o Tiago tem como objetivo tratar 2 coisas aqui, irmãos. Primeiro, consolar os crentes em meio às tribulações. E segundo, encaminhá-los ou exortá-los a viver uma vida coerente com o seu conhecimento, apesar dos problemas. Para fechar, irmãos, esse período aqui de introdutório, precisamos dizer que as 2 coisas estavam ligadas, pois as dificuldades que os cristãos a quem Tiago endereça a carta estavam sentindo ao enfrentar as provações como servos de Deus, era exatamente por isso, irmãos, atente para isso aqui,
era exatamente porque lhes faltava um apego maior à Escritura. Portanto, se Tiago colaborasse com uma coisa, imediatamente a outra seria contemplada. Simples assim. E se pela graça de Deus conseguisse convencer os seus leitores sobre como receber a palavra e praticá-la, isso ajudaria no fortalecimento dos irmãos quando chegasse a tribulação, a prova, o vale. Meus irmãos, esse é o ponto. Já o core da mensagem que eu disse vão ser as três formas, três maneiras que Tiago apresenta de sermos abençoados pela pregação, pela palavra do Senhor. Mas o que estava acontecendo aqui com os nossos irmãos nessa época que Tiago escreve essa carta, era isso. Eles estavam passando por provas. Aqui é um resumo da introdução, irmãos. Eles estavam passando por provas, estavam no vale, tinham tribulações batendo à sua porta. A questão é que eles já sabiam como tratar, porque eles tinham o seu manual perfeito, que era a palavra de Deus. O problema é que eles ouviam da palavra, liam a palavra, mas a prática estava sendo colocada de escanteio. E aí não tinha como mesmo sair das tribulações de uma maneira que agrada ao Senhor Deus, ou pelo tempo que o Senhor Deus determina, porque os irmãos ainda continuavam a não praticar aquele ensinamento que outrora foi passado a eles, inclusive que já era de seu conhecimento. É isso que Tiago fala. Certo, meus irmãos? Então caminhe comigo aqui, meu irmão, minha irmã, na exposição dos textos, dos versos que nós lemos aqui. Tiago inicia no verso 19, trazendo a ideia de orientar os irmãos a aproveitarem a pregação, sendo abençoados com tudo aquilo que tinham ouvido e sabiam. É o que eu acabei de dizer. Eles já sabiam, irmãos, disso. O que faltava-lhes apenas era, então, fazer um sistema, uma maneira, ter um modo para tratar isso em sua vida com base na palavra de Deus. E Tiago deixa claro no início da sua fala que ele não estava trazendo nada de novo, pois eles já tinham conhecimento. Por isso, aspas para Tiago, na carta que você está aberta aí no seu colo, sabeis estas coisas. Então, a ideia é essa, meus irmãos. Partindo desse princípio, Tiago indica pelo menos três formas, e aí você tome nota, meu irmão, para a sua devocional semanal, para o seu culto doméstico. Três formas, três maneiras de aproveitar a pregação e serem abençoados por ela. Sendo elas, a partir de agora, a primeira, irmãos, anote aí, é a prontidão. Prontidão. Nós devemos, irmãos, estar prontos. E é o que nós temos trabalhando aqui já na exposição dos versos 19 e iremos até o 27, com a permissão do bom Deus. A prontidão, meus irmãos. Pronto, que no grego significa literalmente rápido, como um soldado, sempre alerta, está sempre dispostos a ouvir. Isso é o que Tiago tem dito no início da sua carta, ou pelo menos aqui quando ele começa essa instrução, né? Mas por outro lado, meus irmãos, nós sejamos lerdos, vagarosos para falar, lerdos para nos irar. O verso 19 é isso, meus irmãos, que Tiago está trazendo. Que você então entenda que a prontidão é o primeiro ponto que nós podemos aproveitar a pregação e ser abençoados por ela. Aí você pergunta, mas Davi, por que sermos lerdos, vagarosos para falar, lerdos para nos irar? O verso 20 responde, irmãos, acompanhem. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não produz mesmo. Nem nunca produzirá. Não em exceções. Eu estou falando de regra. Porque o nosso coração ele é assim. Nós somos pecadores, depravados, e o nosso Deus é santo, santo, santo. Por isso, as nossas ações, seja ela a nossa maior ação de justiça que podemos pensar e fazer, ela já está prejudicada pelo pecado. Então, lembre-se disso que no verso 20 diz, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso, sejamos, meus irmãos, lerdos, vagarosos para falar, lerdos para nos irar. A segunda forma, meus irmãos, que Tiago apresenta para aproveitarmos a pregação e sermos abençoados por ela, é a preparação. Anote lá, preparação. Em um apontamento de conclusão, do verso 21 em diante, Tiago diz, meus irmãos, que o despojar-se, despir-se de toda impureza e acúmulo de maldade é o segredo para acolher, dar as boas-vindas à palavra implantada, com mansidão, sendo ela poderosa para salvar a nossa alma, e isso denota preparo. Esse é o ponto. Mas, meus irmãos, a segunda questão aqui, nós vamos deixar nesse ponto apenas, porque nós vamos voltar a ela nas aplicações, se o Senhor Deus permitir. Mas tome nota que tem a ver com a preparação. E a terceira forma, meus irmãos, que Tiago nos apresenta, ele instrui no verso 22, dizendo, acompanhem, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes,
que é o que dá o tema dessa mensagem. Enganando-vos a vós mesmos, o que nos leva à terceira forma de aproveitar a pregação e ser abençoado por ela, a saber, a prática. Então, queridos, lembre-se até aqui das 3 formas e 3 maneiras que Tiago apresenta para nós aproveitarmos a pregação e sermos abençoados por ela. A prontidão, a preparação e a prática. Um detalhe importante aqui, queridos, quanto à questão de enganar-se a si mesmo, que nós acabamos de ler, aqui é uma boa instrução para o nosso conhecimento e para a nossa... E se você já tinha um conhecimento, para reforçar isso, porque toda vez então agora que vocês que não tinham conhecimento passar a ler esse texto de Tiago, isso eu não estou falando ao longo da semana não, nossa caminhada na fé, né? Quando nós lermos isso aqui, agora nós vamos ler de uma perspectiva que vai ser trazida aqui, se você por algum acaso não tinha conhecimento a respeito. Então vamos a essa questão do enganar-se a si mesmo aqui, meus irmãos, para deixar tudo bem claro para nós. Aqui para o nosso conhecimento, queridos, é que os judeus do primeiro século, no período em que essa carta foi escrita, eram acostumados e tinham a concepção de que ir à sinagoga todo sábado, escutar a leitura da lei de Moisés e a explicação feita por um mestre, no caso um rabino, equivalia a oferecer sacrifícios no templo. Isso ocorreu numa época em que não havia mais o templo e eles sentiam necessidade, na verdade, de fazer alguma coisa. O templo foi reconstruído, mas a sinagoga continuou ao lado do templo. E os judeus frequentavam as sinagogas regularmente. Esse povo, meus irmãos, eu preciso dizer, a quem Tiago escreve, era judeu. Mas trata-se de judeus que se converteram ao cristianismo. E aparentemente trouxeram para dentro de suas igrejas esse mesmo conceito da sinagoga. A saber, atente aqui, que bastava você frequentar a igreja, escutar o sermão, a pregação do evangelho, a leitura da lei e dos escritos neotestamentários, que isso era tudo que Deus requeria. Parêntese aqui. Isso parece com um povo que a gente conhece, né? Nós aqui, né, irmãos? Às vezes nós fazemos a coisa no domingo, irmãos, de um modo protocolar. E não pode ser assim. Deus não requer apenas um protocolo de nós. Deus não requer que nós apenas batemos o ponto aos domingos, não. E Ele vai falar disso ao longo de toda a sua carta, na verdade. Mas principalmente e especialmente nos versos que nós trouxemos aqui. Então, irmãos, esse é o motivo porque Tiago diz, vocês estão enganando a si mesmos. O segredo é a prática, é aplicar ao cotidiano. O que ele reforça nos versos 23 e 24, acompanhe lá, quando faz uma comparação à guisa de exemplo com um homem que contempla no espelho o seu rosto natural e que logo se esquece como era a sua aparência. Queridos, é assim conosco. Nós temos um bom alimento, pela graça do Senhor Deus, aqui nesse domingo, nos domingos, nesse púlpito aqui. Quase que invariavelmente pelo reverendo Marcos, né? E a ideia é essa, meus irmãos, por isso eu acho essa comparação que Tiago faz aqui perfeita. Porque como é nós, quando estamos nos contemplando diante do espelho, principalmente nesse ponto que eu vou citar aqui, né, as mulheres que têm as madeixas maiores que as nossas, às vezes você não lembra, se você não revisitar o espelho, para que lado você colocou a sua franjinha, para que lado você colocou o cabelo que você acabou de acariciar. Às vezes nós temos já sei onde eu vou. Eu volto ao espelho, retomo aquela imagem e saio de novo. Porque a gente tem essa facilidade, vamos dizer assim, entre aspas, de nos esquecermos das coisas. Então, meus irmãos, se no domingo nós ouvimos da palavra, nós ouvimos os sermões trazidos aqui, tanto pela manhã quanto pela noite, e mais as outras coisas que envolvem o dia do Senhor, mas a partir de segunda-feira, ou sair daqui desse salão, não colocarmos em prática, esse é o exemplo do espelho. Nós não vamos revisitar a palavra de Deus, que é o nosso espelho, como é que a gente vai fazer? Então, a nossa ação como crentes em Cristo Jesus, ela acaba sendo prejudicada. E nós temos que tomar cuidado com isso. Mas caminhamos aqui, meus irmãos, na exposição. No verso 25, ele faz um contraste daquele que, por sua vez, considera atentamente. Agora é o oposto. Atenção lá, queridos. Vou repetir. Ele faz o contraste daquele que, por sua vez, considera atentamente. Não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, mostrando os benefícios de quem assim procede, partindo do princípio, meus irmãos, que esse tal é um bem-aventurado, é uma pessoa feliz, no mesmo padrão apresentado no Salmo 1. E você conhece o Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Você conhece o Salmo.
Então saiba, se você proceder assim, se nós procedermos assim, meus irmãos, bem-aventurados somos. Somos felizes, seremos felizes, já somos felizes. Agora, se não, pelo oposto disso aqui, meus irmãos, aí a ruína se avizinha. Isso nós temos que ter em mente para glorificar o nome do Senhor. Para concluir, meus irmãos, aqui a exposição desses versos, antes de irmos para as devidas aplicações, nos versos 26 e 27, como diz o reverendo Augusto Nicodemos, essa é outra coisa para você tomar nota, se você tiver interesse, eu espero que você tenha, porque os versos 26 e 27 também, quando nós lermos no futuro, nós vamos ter uma outra visão do que significa, na verdade, esses versos lidos. Então, Tiago coloca um teste, meus irmãos, é isso que o reverendo Augusto Nicodemos fala. Um teste para que os cristãos vejam se eles estão enquadrados nessa categoria de pessoas que precisam colocar em prática aquilo que estão ouvindo. E aí, na verdade, meu irmão, coloque-se também nesse teste, tá bom? Isso eu estou colocando porque Tiago fala isso aos seus irmãos lá, que nós já explicamos aqui o contexto que ele escreve, mas aqui também trazendo para nós, se você se encaixa nesse patamar de não colocar em prática aquilo que estão ouvindo. Patamar, entre aspas, né, meus irmãos? Então, aqui trazendo a ideia dos versos, queridos, a palavra religião, naquela época, não tinha a mesma conotação da que utilizamos nos dias de hoje. Não temos mesmo. Os irmãos têm o conhecimento do porquê. É só você abrir isso aqui, meu irmão, que você vai saber do que eu estou falando. Em que as pessoas fazem distinção entre religião e cristianismo, entre o religioso e o cristão. Então ele diz, se alguém pensa que é cristão, essa é a ideia, acompanhe lá, se alguém pensa que é cristão, um verdadeiro discípulo de Cristo, mas deixa de refrear a língua, ele está enganando-se a si mesmo, ao seu próprio coração está enganando, e a sua religião é vã. Esse é o ponto, irmãos. Um verdadeiro discípulo de Cristo, mas ele deixa de refrear a língua, esse está enganando o próprio coração, e a sua religião é vã. E por que, irmãos, Tiago usa esse instrumento do seu teste, esse órgão tão pequeno, chamado língua? Resposta, queridos, porque se não conseguimos controlar esse órgão tão diminuto, como iremos controlar o resto do nosso corpo todo? Se nós não conseguimos controlar a língua, meus irmãos, obviamente as outras coisas a gente não vai ter controle também. Nós não temos controle já, naturalmente. Imagine se a gente não se basear pela palavra de Deus e não começar a colocar freios e cabrestos em nossas ações por conta da palavra do Senhor. Se o meu cristianismo, o reverendo Augusto Nicodemos continua, meus irmãos, não é suficiente para dar domínio próprio, para me dar domínio próprio, como poderei eu ser tardio para me irar? Lembram do verso 19? Como poderei eu, meu irmão, ser tardio para me irar? Então Tiago cita a língua como exemplo, pois é pelo falar que nós saberemos se a nossa religião é inútil ou não. Lembre-se disso, irmãos, pois como disse Jesus, a boca fala do que está cheio, complete. Amém, meus irmãos, o coração. As palavras de Jesus são essas, meus irmãos, a boca fala do que está cheio, o coração. E por isso ele conclui, queridos, dizendo que a religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, acompanhe na sua Bíblia, é a que consta no verso 27. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago aqui, meus irmãos, está usando a mesma fala do Senhor Jesus quando arguido de qual era o centro da verdadeira piedade, da religião para com Deus, e ele respondeu, o mestre respondeu isso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É o mesmo princípio aqui, irmãos, que Tiago repete, o mesmo princípio. Então, quando você lê a carta de Tiago novamente nesses trechos, lembre-se que tem muito paralelo com as coisas que Tiago traz com base na própria palavra de Cristo. Lembre-se disso, meus irmãos. Então, a pergunta que não quer calar, meus irmãos, como fazemos para alcançar tal patamar, o da religião atuante e que se traduz na piedade, na ajuda, no socorro e na misericórdia? Resposta, é deixarmos na massa do sangue, meus irmãos. Como diz o nosso presbítero Isaías, ele tem essa fala, a proposta de que ouvimos no início do sermão, em seus primeiros versos, estando prontos para ouvir, preparados para guardar no coração o que pode salvar a nossa alma e pormos em prática. Essa é a ideia, meus irmãos. A mensagem trazida do Senhor nessa manhã é essa. Vamos já concluí-la com as aplicações. Mas lembre-se disso.
Toda vez, meus irmãos, que nós ouvimos do genuíno evangelho, seja lá onde você estiver, se você percebeu que é o Supremo Pastor que está falando, o que falta mais, já que você guardou no coração? Praticar. Agora, para isso, é como Tiago coloca no core da mensagem que eu disse. Não podemos chegar aqui de qualquer jeito, meus irmãos. Tem que haver uma preparação. Nós precisamos estar direcionados para o que vamos ouvir. Mas isso começa quando eu adentro aquela porta ali, seja ela a lateral ou a principal? Não, irmãos. Isso é bem antes. Nós precisamos estar preparados para vir ao culto, para ouvir do genuíno evangelho. Tiago completa dizendo, ou segue dizendo, que ao chegar então, já que eu estou preparado, eu estar pronto para ouvir essa palavra. É isso que ele coloca. E depois disso, meus irmãos, é a cereja do bolo. É pormos em prática. Porque se não praticarmos, é a história do espelho, que nós falamos e Tiago também disse aqui. Então vamos caminhar, meus irmãos, para as nossas devidas aplicações aqui, concluindo esse sermão. A primeira, meus irmãos, lembra quando dissemos que a carta foi escrita para ajudar os seus destinatários a enfrentar as muitas tribulações e provações aos quais eles estavam sendo submetidos? Essa é a intenção da carta de Tiago, né? Ele começa falando isso. Irmãos, uma lição importante para nós é trazermos ao nosso coração que quando estivermos passando pelo vale, pela prova, pela tribulação, peçamos ao Senhor discernimento para entender o que Ele quer mostrar, o que Ele quer tratar em nós, em meio a essas circunstâncias, antes de ficarmos ansiosos por sairmos delas. Meus irmãos, essa aqui é uma aprendizagem pela graça do Senhor Deus apenas, só graça, tá? Isso eu tenho que deixar bem claro aqui. Nada é mérito nosso, né? Isso aqui é graça. Eu já passei por algumas tribulações na vida pesada, e duas aqui me vêm, eu falando já aqui para os irmãos, me vem à memória novamente. Eu não vou dissertar a respeito por questão de tempo. Mas essas duas circunstâncias que eu passei, meus irmãos, eu tenho a convicção absoluta que eu só consegui sair dela por conta do apego à Escritura, por conta do apego ao nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, e de entender o seu senhorio e de saber com que Deus estamos tratando, que é um Deus santo, 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 e que requer de nós também a nossa ação zelosa, mesmo nas dificuldades. Em algum momento, meus irmãos, nós vamos passar por situações assim. E eu já quero adiantar aqui, falando isso para as crianças. Crianças, não pensem que a vida vai ser só um mar de rosas, não, como diz uma canção aí. Pelo contrário, vão vir muitas pedras nesses caminhos de vocês aí. Mas a pergunta mais importante não é, meus irmãos, qual é o tipo de circunstância, de vale que eu irei passar, ou que tribulação vai se apresentar a mim. Não é essa a pergunta principal. A pergunta principal é como eu vou reagir quando essa situação chegar. Como eu vou me comportar estando nela. De repente, alguns de vocês aqui nesse auditório, meus irmãos, já estão passando pelo vale. A pergunta é como você tem se comportado no vale, na tribulação, na prova. E eu vou estender aqui um pouquinho, até na tentação, quando é colocada. Como é a nossa reação, meus irmãos, quando ela se apresenta? Nós, com nossas atitudes, nós glorificamos o Senhor Deus ou profanamos o seu santo nome quando reagimos àquela circunstância, àquele meio? Isso tem que ficar claro para nós, meus irmãos. Mas voltando principalmente a essa questão da tribulação, do vale da prova, meus irmãos, o autor conhecido de muita gente aqui, evidentemente, Charles Spurgeon, diz o seguinte: a ansiedade não tira a aflição do amanhã, somente a energia do hoje. Vou repetir para que você tome nota, isso é precioso demais, irmãos. Isso aqui eu já coloquei no celular tem tempo, já guardei para lembrar disso, é bom recordar, né? Como a gente tem falado aqui. A ansiedade não tira a aflição do amanhã, somente a energia do hoje. É isso, meus queridos, a nossa primeira aplicação é essa. Mas para isso, fique claro, tá, irmãos? Para até fazer aqui o que Spurgeon coloca, o apego à palavra é indispensável, meus amados. É indispensável. Que é isso que Tiago reforça o tempo todo. Voltem à palavra, leiam a palavra. Vocês que estão no vale, observem, considerem, porque aí é o caminho das pedras para vocês saírem dessa situação. E os irmãos não estavam sendo teimosos, na verdade, em não praticar aquilo que eles já tinham conhecimento. Em segundo lugar, meus irmãos, devemos ser lerdos para nos irar, porque quando estamos ligados no modo em tempo de guerra, até mosquito vira bala, irmãos, como dizia um querido amigo irmão nosso,
tudo vai dar errado. A tendência é tudo dar errado, meus irmãos. Mas, como assim, Davi? Explica melhor essa situação. Porque, em primeiro lugar, meus irmãos, ao invés, se eu venho ligado nesse modo, que eu explico já já qual é, se eu já venho ligado nesse modo, ao invés de promover a justiça de Deus, nós corremos o risco de desonrá-lo com nossas atitudes intempestivas. Então, explica direitinho, Davi, para nós esse termo, em tempo de guerra, até mosquito vira bala, para a gente entender o que você está querendo dizer nessa segunda aplicação. Vamos a ela, meus irmãos. Na guerra, os soldados estão aqui, na batalha, e tudo que eles ouvem é os unidos de bala piando para tudo quanto é lado. E, às vezes, eles sentem uma picada de um inseto em alguma parte do seu corpo, e como eles estão na guerra, para eles aquilo ali é bala. Esse é o ponto, irmão, se vocês pegarem o espírito da coisa. Muitos de nós, ou alguns de nós, ou pelo menos um ou outro de nós, às vezes, viemos até a igreja e ficamos ligados no modo, em tempo de guerra, até mosquito vira bala. Eu já vim com o coração armado, meus irmãos, às vezes, para não ouvir do genuíno evangelho. Eu nem sei se um de vocês já teve essa tendência no coração, a tendência sim, mas a praticar essa maneira pecaminosa, de vir para cá para ouvir da palavra, já vim armado para não querer entender. Hoje o pastor vai falar sobre o quê? Hoje ele vai falar sobre fofoca. Como eu não sou fofoqueiro, hoje eu vou atento. Hoje eu vou lá para ouvir o que é que ele tem para falar sobre fofoca. Chega o olho, brilha e cresce. Mas se ele vai falar sobre pecado, e aquele pecado pontual, porque ele já colocou a liturgia no grupo, né? E eu observei que eu já venho aqui sisudo, coração fechado, travado, que tudo que vai entrar por aqui, vai sair por aqui, certeza. Porque eu não quero ouvir, meus irmãos. E o pior, quando eu não ouço, ou quando eu ouço, mas não quero entender, meus irmãos, com todo respeito, com todo cuidado, carinho e amor, era melhor nós, eu vou colocar nós aqui, nem termos vindo para cá, se essa era a nossa ideia. E é muito triste, irmãos, quando isso acontece. Recentemente nós tratamos de um caso assim, que uma pessoa estava ligada nesse modo. Isso é muito triste. Graças a Deus que a terceira igreja tem se inclinado ao contrário disso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre falo isso, né, irmãos? Eu tenho que fazer aqui esse parêntese para passar para o terceiro e penúltimo ponto. Essa igreja aqui tem tempo, graças a Deus por isso. Louvado seja Deus, que deixou de ser uma igreja crente apenas ao seu pastor. Era crente em Cristo Jesus e ao seu pastor, seja ele quem fosse. Isso era muito claro quando nós tínhamos uma viagem, que é o caso agora do reverendo Marcos, que está ausente, está em Manaus na conferência de aniversário da igreja do reverendo Ivon. E a igreja aqui bandava. Vinha quem pudesse, porque o pastor não está, então eu também não vou não. Houve um tempo aqui, irmãos, disso. Isso era vale que chamava. Não, perdão, isso era pecado, irmãos. Mas parece que, louvado seja o nome do Senhor, nós nos convertemos desse pecado. E aqui, independentemente do pastor estar presente ou não, os irmãos vêm à congregação dos santos. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, meu irmão. E eu sei que à noite você fará a mesma coisa. Penúltima, irmãos, aplicação. Aqui uma pergunta retórica. Façamos um recorte da nossa caminhada na fé e perguntemos ao nosso coração. Irmãos, você é um praticante da palavra ou somente um ouvinte? O que eu aprendo nos estudos, nos sermões, nas classes de EBD, nos congressos, em conferências, nas programações da igreja de um modo geral, eu pratico o que ouço ou apenas ouço, sem praticar? Pergunte isso para o seu coração e responda apenas para o seu coração, meu irmão. Como é o seu procedimento? Você pratica o que ouve ou apenas ouve sem praticar? E eu concluo, meus irmãos, com uma última aplicação, fazendo aqui alusão ao ponto que eu disse que voltaríamos, que é como eu disse, que voltaríamos, como foi prometido, sendo esta a ação da preparação, com base no verso 21 de Tiago. Sigamos o exemplo do Supremo Pastor. Em Mateus 11, 29, você só tome nota, para você ler em casa, diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Essas são as palavras de Cristo, irmãos, em Mateus 11, 29, tome nota aí para você revisar em casa. Mas o que essa aplicação quer trazer a nós, queridos? E aqui eu tenho que abrir um parêntese novamente. Meus irmãos, pela graça do Senhor Deus, mais uma vez, nós hoje temos aqui um púlpito sadio, porque
eu tenho que fazer esse registro aqui. O reverendo Marcos, ele avalia o nosso sermão de quem vem trazer. Isso partindo dos presbíteros e indo, partindo dos presbíteros, passando pelo Joelson ou chegando a qualquer um outro irmão. Ele revisa os sermões trazidos para parar as arestas, acrescentar alguma coisa ou para suprimir outras. Ele não faz isso, meus irmãos, com outra intenção a não ser essa aqui, pelo zelo para com a palavra do Senhor. Isso é muito salutar, meus irmãos, porque não é todo lugar que tem isso por aí. E aqui eu quero apenas trazer isso aos irmãos, porque, e aqui já trazendo ao conhecimento dos amados, que quando ele leu essa aplicação aqui, quando eu enviei o sermão para ele, o reverendo Marcos, então, ele cunhou a seguinte pérola, aspas para o reverendo Marcos, então, Marcos Freitas. Precisamos aprender tudo com Jesus, inclusive aprender a aprender. Jesus é o mestre, a sala de aula, a lição e o modelo. E segue aqui algumas observações sobre Jesus como aprendiz. Mesmo sendo perfeito, até Jesus em sua humanidade precisou aprender a obedecer. Em Hebreus 5, de 8 a 9, está escrito: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Meus irmãos, fecha aspas para o reverendo Marcos Augusto Fernandes de Freitas. Meus irmãos, eu termino perguntando mais uma vez, queridos. Mas responda para o seu íntimo apenas. Quando você veio para cá, meu amado, minha amada, você veio para aprender de Cristo e como? Com mansidão e humildade de coração, para achar descanso para a sua alma, como foi trazido aqui, ou com base no tripé apresentado por Tiago, da prontidão, da preparação e prática. Você veio assim? Se você veio, amém, meu irmão, para achar descanso para a sua alma, estando pronto, preparado e zeloso a praticar. Se é isso, amém, meus irmãos. Agora também tem uma outra pergunta que não quer calar. Ou você veio para cá com o coração ao oposto disso? Vagaroso, sem preparo e inclinado a não praticar? Essa é a pergunta, irmãos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus e nos guarde e nos livre de sermos assim, vagarosos, sem preparo e inclinados a não praticar. Porque senão, meus irmãos, nós estamos perdidos. E se o Senhor Deus nos abençoar, Ele há de nos abençoar, de colocarmos em prática tudo aquilo que ouvimos ao longo da semana, ao longo dos dias, ou neste domingo, a partir de agora, nos sermões que nós iremos ouvir, né, porque começa com esse primeiro no culto dominical, matutino, encerra no noturno. O faça, irmãos. Coloque em prática. E muita coisa, meus irmãos, na verdade tudo está no nosso manual, a palavra do Senhor Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela tem resposta para tudo, inclusive quando nós estivermos, lembre-se disso, meu irmão, principalmente você que está passando por isso, lembre-se disso, principalmente, ou também, quando estivermos no vale, na prova, passando por alguma tribulação, a resposta está no Senhor e na sua palavra. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, igreja. Amém? Tu és bem-vindo aqui.